Oi, gente, eu sou a Luni e hoje eu vim finalmente falar sobre I Told Sunset About You. Eu sei que muita gente queria que eu falasse, vocês estavam me pedindo. Eu sei que eu demorei, mas é porque eu queria falar com cuidado desse BL, porque ele é muito bom, ele é muito perfeito, então eu queria falar realmente, né, assistindo direitinho, com calma, pra poder falar tudo que eu gostei nele pra vocês. E eu sei que eu tô bem atrasada, porque hoje, exatamente hoje, acho que é dia 27 de maio, tá estreando a segunda temporada, que se chama I Promise You the Moon, e eu já tô super ansiosa pra assistir. E pra quem não sabe, na verdade, I Told Sunset About You e I Promise You the Moon era pra ser um BL só, com acho que uns 10 episódios, mais ou menos. Só que a produção, por conta de orçamento e várias outras coisas assim técnicas, resolveram dividir o BL em dois, pra que eles pudessem ver se o público gostava, a resposta do público à primeira temporada, pra ver se eles realmente lançavam a segunda temporada. E como I Told Sunset About You não tem falhas, é óbvio que a segunda temporada veio, então eu estou super animada e com certeza vou fazer resenha da segunda temporada quando ela terminar de ser lançada. E só uma curiosidade pra vocês, que talvez vocês tenham visto esse BL por aí com o nome Interpret My Love With Your Heart. E eu não sei exatamente por que rolaram esses dois nomes, mas os dois são muito bonitos. I Told Sunset About You também é um nome lindíssimo e combina muito com o BL. Inclusive, I Promise You the Moon também é outro nome lindo. Eu tô apaixonada pelo BL, pelos nomes, por tudo. Mas enfim, deixa eu contar a sinopse pra vocês. Pra quem é novo aqui no canal e nunca viu as minhas resenhas, eu primeiro conto a sinopse, falo as minhas impressões gerais, e aí eu vou pra parte com spoilers, eu aviso vocês. Então se você ainda não assistiu e queria saber se o BL é bom, não se preocupe que eu aviso quando eu chegar nos spoilers. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho pra notificações pra não perder as minhas próximas resenhas. Eu também falo aqui sobre K-pop, C-pop, várias outras coisas legais no canal. E não se esqueçam de deixar o like se você é inscrito e se você se inscreveu agora, mas deixa o like. Mas vamos pra sinopse. I Told Sunset About You fala sobre o Tae e o El. Sim, o nome dele é muito difícil. Eu acho que é um dos nomes mais difíceis que eu já vi em BL. Mas conta a história dos dois, que são amigos de infância. Só que quando eles são pequenos, eles brigam, e uma briga assim muito feia. E eles ficam anos sem se falar. E aí, quando eles chegam no ensino médio, eles acabam se reencontrando através de algumas aulas extras de mandarim que eles têm depois da escola. E quando eles se reencontram, todas as emoções daquela época deles, quando eles eram crianças, e da briga deles e tudo mais, voltam. E aí várias coisas acontecem, mas realmente I Told Sunset About You é muito difícil de fazer uma sinopse sem dar spoilers. Porque o primeiro episódio conta tudo isso, como eles brigaram, o que aconteceu, e eles se reencontrando depois. E qualquer coisinha a mais que eu falar disso pra vocês já vai ser um spoiler. Tanto que todas as sinopses que vocês encontram em sites param por aqui também de contar, porque qualquer coisinha já pode ser um spoiler, porque o primeiro episódio já é muito completo. Mas são 5 episódios, então justamente por isso, né, ainda são poucos episódios, então é difícil deixar de dar spoiler. Mas são 5 episódios de mais ou menos 1 hora e pouquinho cada um. Todos os episódios passam de 1 hora, acho que a média deve ser 1 hora e 20 por episódio. E como sempre, eu preciso dizer a classificação indicativa pra vocês, que este BL é para maiores de 16 anos. Eu sei que, né, vocês ficam aí brigando comigo quando eu falo disso, mas eu acho importante, então tenham isso em mente. O BL é para maiores de 16 anos. Agora falando sobre as minhas impressões gerais e coisas mais técnicas que eu sempre gosto de citar. Quando eu soube de I Told Sunset About You, eu fiquei muito curiosa porque uma das coautoras, né, uma das roteiristas desse BL é uma atriz que eu vi em What Are You, não sei se vocês assistiram. O nome dela é Goi, e eu sigo ela no Insta, eu acho ela muito fofa, muito bonita, muito gente boa. E aí quando eu vi que ela tava na equipe de roteiristas desse BL, eu fiquei muito curiosa pra ver, principalmente pra focar no roteiro e prestar atenção nisso. E ela com certeza não me decepcionou. Pelo que eu vi, ela também pegou parte da produção, ela ajudou em bastante coisa ao longo desse BL. Então tá aí uma curiosidade que eu achei muito legal pra contar pra vocês. Agora, como começar a exaltar I Told Sunset About You? Cara, ele é muito perfeito. A parte técnica não tem falhas. Eu não consegui achar uma falha. Nossa, sério, ele é muito perfeito. Cada episódio parece um filme de tão bonito, tão bem feito, de tão completo, sabe? Começo, meio e fim em cada episódio e no BL completo ao todo. Muito bem feito. Enquanto eu assistia, eu não conseguia parar de pensar como esse BL é uma aula de audiovisual pra qualquer outro BL. Pra qualquer outra
coisa do audiovisual. Ele é muito bem feito, ele é muito bonito, ele é muito detalhado, caprichado, em 30 mil aspectos. Sério, eu achei ele muito perfeito nesse sentido. E no quesito do roteiro, né, que eu quis prestar bastante atenção, com certeza não deixou a desejar. Eu prezo muito pelo timing do BL, e se as coisas acontecem no momento certo e de um jeito... se eles introduzem as cenas de um jeito bom. E eu não consigo, mais uma vez, achar defeitos. O ritmo do roteiro é muito bem feito. Ele não deixa buracos, ele não deixa coisas mal explicadas. Mesmo que eles não foquem muito em algum plot específico, eles ainda dão um desfecho, dão uma explicação. Então tudo é muito bem feito, muito bem explicadinho. E o roteiro é muito bem fechado. E uma das coisas que eu mais gostei no quesito produção, e I Told Sunset About You, é principalmente a edição de cores. Eu sou muito suspeita com isso, eu gosto muito de ver edição de cor. E, nossa, é impecável. Me lembrou muito, em vários momentos, o filme Amélie, né, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, por conta do uso das cores muito quentes, os amarelos bem quentes, mais terrosos, assim, ao longo da maioria das cenas, a mistura do vermelho com verde, azul e amarelo, todas essas cores bem puxadas mais pro quente. Eu achei que ficou bem parecido em vários momentos com a Melly. E também combinou muito com I Told Sunset About You, porque o BL se passa em Phuket, eu acho que assim fala, que é uma praia, né, uma cidade que tem praia muito conhecida na Tailândia. Eu acho que combina esse clima mais praia, cores mais quentes, eu acho que ficou muito condizente, ficou muito bonito. Tanto que todas as luzes da cidade, das casas, todas elas são bem amareladas, são bem puxadas para um tom quente, que deixa muito bonito o BL. E eu acho que isso é um dos maiores motivos pra esse BL ter muita cara de filme. E todos os episódios parece que você tá assistindo um mini-filme. Eu acho que a edição de cores colaborou muito com isso. E outro detalhe muito legal, muito interessante nas cores desse BL é que os personagens têm cores específicas pra eles. E eu amo quando o audiovisual faz uso dessa técnica. Então, se vocês repararem, todas as camisetas e coisas relacionadas ao Té sempre são verdes ou azuis ou em tons mais frios, que combinam um pouco mais com a personalidade dele, que é um pouco mais fria, ele tá muito confuso sobre as emoções dele e tudo mais. Ele acaba até sendo um pouco introspectivo com relação às emoções dele. Então esses tons de verde e azul combinam muito. Vocês podem ver, tipo, as roupas, a capinha do celular dele. Enquanto os tons do El... eu sempre vou bugar pra falar o nome dele. Mas enquanto os tons dele são vermelhos, claramente vermelhos em tudo, na jaqueta, na capinha do celular, nas roupas, na bolsa que ele carrega sempre. E eles têm esse contraste de cores, fica muito bonito, parece que eles se completam até nas cores, sabe? E o BL não usa isso só nos personagens, mas em todo o contexto, né? Porque junto das luzes amareladas, a gente sempre tem sombras com tons mais de verde, enquanto os personagens têm um tom um pouco mais avermelhado. Então, essa paleta de cores rola no BL inteiro. Eu não sei se vocês são interessados em ouvir esse tipo de coisa, mas eu adoro falar de direção de arte e produção. Então eu surtei muito com I Told Sunset About You nesse sentido. Eu achei muito bonito. E como eu disse, esse BL preza muito pelos detalhes, né? Então tem um detalhe que eu achei muito bonito, que toda vez que eles mostram alguma coisa escrita na tela, principalmente quando os meninos falam em mandarim, eles acabam tendo que colocar a tradução na tela para tailandês ou algo do gênero, ou até às vezes quando os meninos falam algumas palavras específicas que eles querem destacar, como se fossem metáforas ou algo do gênero, eles escrevem com uma tipografia muito bonita na tela, um branco bem fininho assim, fica muito bonito. Eu achei o detalhe muito bem feito. E inclusive todas as referências dos meninos estudando mandarim, né, porque pra quem não assistiu, os dois meninos, como eu disse, acabam se encontrando na aula de chinês. Ao longo do BL eles estudam juntos mandarim, e todas as vezes que eles estudam, rola muita metáfora e indiretas entre eles e coisas que se relacionam ao que eles estão passando com as palavras em mandarim que eles estão estudando. Então eu acho isso também um detalhe muito bonitinho. Outra coisa perfeita, que é uma técnica muito usada em filmes, geralmente. I Told Sunset About You é muito filme, né? Mas outra técnica que eles usam é que nos momentos que eles focam no desenvolvimento dos sentimentos e das emoções dos meninos, toda a cena é muito bem construída, não só na atuação dos dois personagens principais, que é impecável, os dois atores são incríveis, mas além da atuação deles, eles usam ângulos e movimentações de câmera, e principalmente também a trilha sonora que acompanha o que tá acontecendo com os meninos, e tudo isso cria uma tensão muito grande nessas cenas em que as emoções são muito fortes,
principalmente nas cenas do Tae, porque eu acho que ele é o que passa por mais dificuldades em lidar com as próprias emoções, né? E o Tae, ele é meio... ele tem umas noias, né? Ele fica meio paranoico às vezes com algumas coisas, e toda cena que ele dá essa paranoia com alguma coisa, ou que ele tá muito confuso, que os sentimentos dele estão muito transbordando, você consegue ver isso na cena inteira, na trilha sonora, na movimentação, em tudo. Então, é o tipo de cena e de BL que você entra muito na cena enquanto você assiste. Você se vê muito no lugar dele, porque parece que tudo faz com que você sinta o que ele tá sentindo, sabe? Então, isso é muito perfeito, assim, é uma técnica muito maravilhosa. Eu real acho que outros BLs deviam muito se inspirar nesse e começar a fazer igual, porque ele é muito bem feito. Mas, enfim, a direção de arte muito linda, muito perfeita, cenários bonitos, todos esses detalhes que eu falei pra vocês de cores e das camisetas, capinha de celular, tudo direção de arte muito bem feita. E tem várias referências à cultura chinesa, né, por conta da família do Tae. E aí, não só nos cenários tem o templo, tem a casa dele, que tem várias referências à cultura chinesa, e também pelo fato deles estudarem chinês, né? E aí, uma curiosidade aleatória que eu fui pesquisar, porque eu queria muito saber disso, desde quando eu fiz a resenha de YYY, qual era a relação mais concreta, assim, da Tailândia com a China. E, historicamente, a Tailândia tem muita influência chinesa por conta de uma grande imigração que houve, né, de pessoas do sul da China pra Tailândia. Então, por isso que tem tantos detalhes que parece que eles sempre mostram muito e exaltam muito a cultura chinesa junto com a tailandesa nesse BL. Então é muito legal que, além de tudo, a gente ainda aprende um pouquinho das duas culturas enquanto a gente assiste. Sem contar, como eu disse, os lugares lindíssimos. A casa do Tae é muito bonita, ela tem um estilo muito tradicional. A casa da Tarn também é bem diferente, né? Aquela parte da frente da casa dela. O resort do OL é muito bonito e o BL não deixa de fazer uso desses cenários, então tem muitas cenas em que você vê claramente que eles usaram o cenário pra deixar a cena mais bonita, mais interessante, o que é muito bem feito, gente. Nossa, se eu for falar só do audiovisual sobre I Told Sunset About, eu acho que dá um vídeo de 1 hora tranquilamente. Mas então vamos pra parte dos spoilers, da parte que eu falo realmente do que eu achei de cada cena, dos personagens e tudo mais. Começando com os personagens principais. Como eu já disse, os dois atores são incríveis. Nossa, a escolha dos atores já foi impecável. Então eu vou focar um pouco mais nos personagens aqui pra vocês. Começando pelo Tae, que o Tae foi o maior motivo de eu ter, assim, não gostado de algumas coisas no BL, mas não porque eu acho que não deveriam estar lá ou acontecer, mas porque o Tae é irritante em si em muitos momentos, então enquanto eu assistia eu tava tipo, ai que menino chato. Mas eu acho que faz muito parte da construção do personagem ele ser assim, chato, ciumento, paranoico, ficar... Ele tem até umas manias de meio perseguição, assim, com o outro no começo, né, antes deles se entenderem. Então... tudo isso torna ele meio chato, né? Quando você assiste, eu acho, pelo menos eu fiquei tipo, ai, que menino chato. Mas, como eu disse, faz muito parte da construção dele por conta dele não se entender, ele não se aceitar de cara. Então, eu acho que foi muito bem feito, apesar de ser meio irritante enquanto você assiste. Acho que um dos maiores problemas do Tae é que ele pensa muito, né? A Tarn chega a falar isso, acho que nos últimos episódios, que ele pensa muito em tudo e como ele pensa demais, ele acaba exagerando em tudo. E principalmente nos 2, 3 primeiros episódios, ele é muito imaturo, ele é muito ciumento e ele não entende o próprio ciúme também. Aí tudo é motivo pra ele ficar chateado, pra ele fazer mimimi, sabe? Pra ele não conversar direito. E mesmo nas cenas que eles conversam, ele demora muito pra se soltar. Então ele tem esse jeito meio difícil de lidar, assim, principalmente nos primeiros episódios. E aí, mais pros últimos episódios, é quando ele entra real numa crise, né? Até ele conseguir se entender com a família dele e finalmente com o OL também. Então, ele é um personagem muito bem construído e que você vê exatamente o arco que ele passa ao longo de todo o BL. Então, é só o ponto que eu falei, ele é chato, mas o personagem em si é muito bem feito, muito bem trabalhado. E o Roel, ele é meu nenê, ele é tipo tudo pra mim, eu vou passar pano pra qualquer coisa que esse menino faça, porque eu achei ele perfeito. De longe, meu personagem favorito, ele é muito fofinho. Enquanto o Tae é mais introspectivo, é mais frio em muitos detalhes,
O Oel, ele é mais fofo, ele é mais carinhoso, mesmo que quando ele não mostra, mas ele sempre é muito mais sensível, né? Então, pra mim, ele é muito meu amorzinho, eu me apeguei, achei ele muito fofo. E aí, sobre os dois como um casal, primeiro que os dois atores mostraram muita química, como eu já disse, eles são perfeitos, atuam muito bem, mas dois detalhes que eu gostei muito sobre os personagens juntos como um casal é que, desde quando eles são amigos, né? Depois da primeira briga, né, do primeiro episódio, eles sempre conseguem se resolver muito bem conversando. Eles sempre têm um jeitinho muito particular deles de conversar, apesar dos dois demorarem pra se abrir, principalmente o Té, né, com todas as dúvidas que ele tem sobre ele mesmo, mas de qualquer forma eles sempre acabam mostrando que eles estão ali um pelo outro, ajudam no estudo, ajudam na vida, assim, então eles sempre acabam conversando e se entendendo, o que eu acho muito bonitinho. Eu acho que isso faz com que a gente crie uma conexão muito forte com os dois personagens, todas essas cenas muito boas de diálogo. E a segunda coisa que eu acho que vários outros berries também fazem uso disso e eu adoro, são essas coisas muito específicas do casal, que toda vez que agora que você pensar nisso, você vai pensar nesse casal. Então eu acho muito bonitinho como o Oel coça o nariz e aí, tipo, ele fica mexendo assim o nariz e aí o outro vai lá e coça as costas dele, tipo, é uma coisa que só os dois sabem, só os dois entendem. O lance deles tocarem os joelhos pra saber que eles estão confortáveis um com o outro, quando eles tocam as mãos também, é sempre muito bonitinho. E os lugares que eles têm, né, eles têm vários lugares só deles, assim, né, que eles entendem, como aquela praia meio deserta, o templo lá que eles fizeram o teatro chinês. Então todos esses detalhezinhos assim eu acho que faz a gente se apegar muito ao casal principal, o que eu acho muito bonitinho. Bom, agora vamos falar sobre os personagens secundários, que eu adoro. E começando já com o meu personagem secundário favorito, que foi o Ba. Gente, ele é muito fofo! Que ódio! Ele é muito perfeito! Se eu shippei ele com o El... Óbvio que sim! Nossa, eu shippei até o último episódio. Eu que lute, sabendo que eles não iam ficar juntos mesmo desde o início. Mas ele é tão bonitinho! E eu gostei muito que o Ba, ele sempre mostra muito na cara dele que ele sabe tudo o que tá acontecendo. Mesmo quando ele tenta ficar com o El e depois quando ele só vê que não vai dar certo e tenta agradar ele, né, e deixa tudo de boas. Mas dá pra sempre ver muito na cara dele que ele sabe tudo o que tá acontecendo. Ele é muito bom, eu adoro personagem assim. E eu shippei muito os dois sim, e eu tenho motivos pra isso, eu tenho provas que era pra gente shippar os dois, porque eles são muito fofos. Logo no primeiro episódio, a cena deles no carro, quando o El meio que briga, né, discute ali com o Té, e aí eles entram no carro e eles ficam tipo, não, vamos só ficar em silêncio aqui, sabe? Aí eles se olham, e é muito bonitinho! Não tem como não shippar, eles são muito fofos. E depois a cena em que o El conta pro Té que ele é afim do Ba, é muito bonitinho. E é engraçado porque o Té, ele surta junto com a gente, assim, né? Porque até aquele momento ele não entendia ainda que ele gostava do Oel. Então ele ficou, acho que ele ficou genuinamente feliz pelo amigo tá gostando de alguém, sabe? Só depois ele foi perceber que ele tinha ciúmes e tal. Mas naquele momento ali em que ele conta, é muito bonitinho, porque o Té fica animado junto com a gente. E aí depois ele ainda ajuda o Oel a meio que perceber se o Ba gosta dele ou não, né? Mesmo que tivesse muito na cara desde o primeiro episódio. Mas eu achei tudo muito bonitinho, assim, porque naquele momento o casal principal, eles ainda não eram um casal, né? Eles ainda eram amigos. Então, eu acho que não tinha como não shippar o El com o Ba. Me contem nos comentários se vocês shipparam errado, assim, mesmo sabendo que era errado. Porque eu shippei, eu achei eles perfeitos, eu tinha chutado o Té e feito eles o casal principal, e é isso, porque ele foi muito bonitinho, gente, o Ba foi tudo pra mim, sério. Aí, principalmente na cena, acho que é no episódio 4, quando tá rolando todas as tretas, né, que o Oel briga pra valer com o Té por causa da faculdade e tal, e aí o Ba vai lá cuidar dele no resort, é muito bonitinho. Naquele momento eu falei, meu, Oel, se você tivesse ficado com o Ba desde o início, nada disso tava acontecendo. Sem contar que o Ba também podia ter ensinado o mandarim pra ele, sabe? E podia ter sido um ótimo casal. E aí o momento que ele se declara no final da aula de mandarim, lá na última aula... Ai, o Ba foi tudo pra mim naquela cena, ele é muito fofo. Pior que, enquanto eu achava ele fofo, eu ficava triste, porque eu sabia que ele ia levar um fora em algum momento, e que eu ia ficar muito triste com o fora que ele ia levar, sabe? E ainda pra me matar, umas ceninhas depois, ele segura a mão do El em público, e o El fica tipo... Meu Deus, você não tem vergonha? E ele, vergonha do quê? E eu tipo, sim, vergonha do quê? Ai, sério, gente, o Ba foi tudo pra mim. A segunda personagem secundária que eu quero comentar e que talvez vocês também tenham shippado errado,
Assim como eu admito que eu shippei um pouquinho no primeiro episódio, foi a Tarn, que era a possível futura namorada do Té. Eu acho que no primeiro episódio não tem como não gostar dos dois juntos, sabe? Porque eles são muito amigos, eles são muito companheiros, eles se ajudam em tudo, se apoiam sempre. E o Té mostra que ele gosta muito dela e ele até comenta que ele já tava dando em cima dela há 2 anos, sabe? Então, eu acho difícil não shippar, porque era muito real o que os dois tinham, apesar de, no final das contas, não ter rolado pra valer, mas o que eles tinham sempre foi real, né? O Té até fala isso no final, no último episódio. Ele fala que ele nunca usou ela, porque ele realmente gostava dela. Então, eu acho difícil não shippar os dois, principalmente no primeiro episódio. Eles são muito bonitinhos juntos. O ruim da relação deles é que, como o Té não se entende, ele usa, né? Na cabeça dele ele disse que não, mas ele meio que usa ela pra ele tentar se entender, tipo, se ele gosta de menina, se ele não gosta. Então ele acaba meio que usando ela, mas não por mal. Ele gosta dela, ele sempre gostou, mas ele meio que mexe com ela, né? Ele faz umas coisas que ele não deveria, porque, por exemplo, na cena da praia, que eles se beijam, ela claramente gosta dele, ela quer mostrar que ela gosta dele, mas ele só foi pra cima dela pra beijar ela porque ele tava com ciúmes do outro, sabe? E aí ele fez isso no calor do momento, não pensando nela, mas pensando no outro, o que é muito chato. Então, eu entendo o final, que ela não para de chorar quando eles se entendem no final, porque ela passou por muita coisa, porque ela real gostava dele, né? E ele, apesar de gostar, ele gostava como uma amiga, mas ele não entendia, né? E aí o legal das cenas dela é que o BL deixa muito evidente aquele lance das cores que eu contei pra vocês. Vocês devem ter percebido que nessa cena da praia ele pega o lápis vermelho pra riscar a mão dela, que é a cor do Oel. E aí, na outra cena na casa dela, que ela pede pra ele pintar a flor, e ele fica entre o lápis roxo, que seria a cor dela, ela tá até vestida com roxo, né? Acho que não naquela cena, mas tem várias cenas em que ela tá vestida de roxo. E aí ele acaba escolhendo o lápis vermelho, que é o lápis, né, da cor do outro menino. Então, ela percebe isso, né? O Barry deixa muito evidente esse lance, o que eu achei muito legal. Só que nos últimos episódios dá raiva do Té, porque ele fica indo atrás dela e bagunçando a cabeça dela, porque a cabeça dele tá bagunçada e nossa, ela sofre pra caramba nos últimos episódios, aí eu fiquei meio assim. Mais momentos em que eu fiquei irritada com o Té, né, porque ele ficou mexendo com a cabeça da menina. Aí a gente tem outros personagens secundários que são mais secundários ainda, mas o único que eu queria realmente focar um pouquinho e falar pra vocês como eu gostei dele foi o Hun, que é o irmão mais velho do Té. E eu achei ele, tipo, o irmão perfeito, nossa, tipo, ideal type de irmão, assim, goals. Porque ele entende, ele sempre apoia o irmão, ele demora um pouco pra se abrir e conversar numa boa, mas quando eles param pra conversar, ele sempre é muito fofo, ele sempre entende o irmão dele e ajuda da melhor forma, eu achei ele muito fofinho. Aí tem a mãe do Té, que ela, tipo, ela tenta fazer as coisas certas, mas ela faz tudo do jeito errado, aí ela acaba atrapalhando e mais mexendo com a cabeça do filho. E aí, quem mais? Aí tem os amigos, que é o squad deles, que são todos muito fofos. Mas é isso, né? Os outros personagens são bem mais secundários, né? Bom, agora eu quero falar de algumas cenas mais específicas e eu dividi meio que por episódios. Então, o primeiro episódio, ele é mais o background e aí a reconciliação dos dois depois da briga quando eles eram crianças. E esse episódio ele é o mais fechadinho pra mim, ele realmente parece um filme, ele tem começo, meio e fim, ele é bem fechadinho e aí só a última cena dá um gancho pro episódio 2. E aí a única cena que eu queria mais exaltar assim é realmente a cena em que eles estão na praia, eles se entendem de novo, né, que eles conversam. Todos esses diálogos são muito bons e mostram como eles ainda eram bem infantis. E mesmo a partir dali, eles continuam em muitos momentos sendo bem infantis e imaturos, porque eles ainda têm muito que aprender, eles ainda não sabem muito bem um sobre o outro e sobre eles mesmos, então eu gosto de toda essa discussão que rola no primeiro episódio. Aí o segundo episódio eu defini como BFFs, porém com ciúminho, porque é quando eles, né, voltam a ser amigos e o Té começa a sentir ciúmes, ele sente muita inveja também, né, um sente inveja do outro, eles até comentam isso, acho que não sei se no primeiro ou no segundo episódio, mas eles chegam a comentar isso. Mas acho que o detalhe que eu mais queria comentar sobre o segundo episódio é que rola aquela ligação da faculdade pro Oel falando que ele é o primeiro na fila de espera.
E eu não sei se ficou muito na cara ou se eu que, sei lá, dei azar, sorte, não sei, de ter pegado o plot logo de cara. Mas assim que rola aquela ligação e eles falam, ah, você é o primeiro na lista de espera, eu falei, tá, beleza, no final do BL o Té vai desistir da vaga dele pra dar pro El. Eu tinha certeza. Naquela cena eu falei, putz, descobri o final, que droga. Então, me contem nos comentários se vocês também descobriram o final logo naquela cena, logo no começo do segundo episódio, ou se vocês no final ficaram chocadas com a decisão do Té. Aí eu defini o episódio 3 como confissões e namoradinhos, porque eles finalmente falam dos sentimentos deles, né, que já estavam bem na cara, né? Obrigada, El, por dizer que estava tudo muito na cara. E também eles começam essa vibe meio namoradinhos, mas não tão namoradinhos, porque o Té nunca se entrega totalmente, né? Só que além dessa vibe fofa de namoradinhos, esse episódio também começa a entregar umas vibes mais pesadas, principalmente vindas do Té. A gente começa a ver umas paranoias maiores que ele tem, uns lances mais pesadinhos, assim. Eu acho que tanto por isso, a partir desse episódio, eu entendo a classificação indicativa desse BL, faz todo sentido. Principalmente nessas duas cenas que acontecem no episódio 3, que eu senti uma referência muito, muito forte a Call Me By Your Name, que é um filme que eu acho que eu já falei aqui no canal quando eu tava falando da resenha de Second Chance The Series, que é um filme muito famoso, é até recente, mas ele já virou muito referência no cenário LGBT, audiovisual também, porque ele é muito bonito, ele é muito bem feito, ele é bem intenso emocionalmente e tal. E eu acho que essa tensão emocional que existe no filme existe também nesse BL, eu acho que justamente por isso que tem cenas muito parecidas. Só que são realmente as cenas que são bem pesadas. Então, tem duas cenas em I Told Sunset About You que me lembraram esse filme. A primeira é a cena que o Té tá com o Coco e ele sente o cheiro porque lembra do outro menino, né? E a cena que ele pega a folha de papel que o outro menino escreveu, que era tipo uma prova, e aí ele cheira e tal. Tem toda essa cena que é bem pesada, a atuação, inclusive, do menino que faz o Té é muito boa. E me lembrou muito a cena do pêssego, pra quem assistiu Call Me By Your Name. Inclusive é um filme, assim, classificação indicativa alta, é um filme muito pesado, já avisei também. Mas me lembrou muito aquela cena do pêssego e algumas cenas que o personagem principal de Call Me By Your Name tem também, essas neuras de ficar com coisas e cheiros e toques que lembram ele, o outro moço, né? O moço que ele gosta. Mais uma cena que eu amei muito no episódio 3 foi realmente a cena da confissão, né? Quando o El fala, tipo, amigo, você não reparou de quem eu gosto? E você não reparou de quem você gosta também? Que tá na cara, né? Eu adorei essa cena porque o diálogo, mais uma vez, é muito na pegada do roteiro desse BL, o roteiro é muito bem feito, as falas são muito boas, eles não precisam falar o que eles estão pensando, assim, detalhadamente pra gente entender, dá pra entender muito fácil, no olhar, na atuação dos dois. Então, essa cena da confissão é muito boa, só que daí esse episódio 3 termina, mais uma vez, com cenas que me lembram muito Call Me By Your Name, que são cenas bem pesadas, que é depois que eles correm lá a montanha, eles voltam pra casa, e aí tem o lance da cena da massagem nas coxas, e todas as cenas seguintes, quando eles sobem pro quarto e tal, são cenas, assim, não acontece nada explícito, mas elas são muito pesadas por conta também de toda a ambientação que o BL cria com a trilha sonora e movimentação de câmera, ângulos, etc. E como mais uma vez eu vou exaltar a atuação dos dois personagens principais. Então, essas duas cenas são bem pesadas e eu acho que a partir desse momento a gente entende que o BL vai pegar um caminho um pouco mais pesado pro final, o que meio que rola mesmo. Mas de qualquer forma são cenas muito bem feitas, que realmente me lembram muito esses filmes. Então, são pesadas, mais uma vez eu, né, vou falar da classificação indicativa, mas são cenas muito bem feitas. Elas são tensas de assistir, né? Você fica tenso junto com eles enquanto você assiste, mas essa é a graça, né? Elas são muito bem feitas. Aí a gente vai pro episódio 4, que eu classifiquei como Té estraga tudo, porque é só o que acontece no episódio 4 inteiro. Ele começa a estragar uma coisa atrás da outra e fazer besteira atrás de besteira. Mas também é nesse episódio, acho que é logo no comecinho do episódio, que a gente tem a icônica e que ficou muito clássica e famosa cena do beijo deles debaixo d'água. Que inclusive eu parei pra pensar agora, eu acho que é a única cena de beijo que tem nesse BL, né? Eu acho que eles não chegam a ter outra cena assim depois, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas enfim, é uma cena que ficou muito bonita. Mas enquanto eu assistia, a única coisa que eu pensava era, meu Deus, como deve ter sido difícil gravar essa cena.
ela deve ter dado muito trabalho. Todos os BLs que eu já tinha visto até agora, que tem cenas assim debaixo d'água, todos os atores falam como é difícil atuar debaixo d'água, tipo, o lance de segurar o fôlego e tudo mais, que deve ser muito difícil. E essa cena de I Told Sunset About You, ela fica até bem fictícia, na verdade, comparada com o resto do BL, que eu acho que é bem realista, porque ela é muito longa. E os meninos, obviamente, não iam ter tanto fôlego de ficar tanto tempo debaixo d'água. Inclusive, quando eles terminam o beijo, eles estão lá no fundo do mar. O que, óbvio, não ia rolar, né? Eles não têm esse fôlego. Mas imagina pros atores terem que gravar isso e a produção e tal. Deve ter sido muito difícil. Então, apesar de eu ter achado ela meio bestinha, assim, por ser meio fictícia, por ter demorado muito, eu vou passar o pano porque ela foi muito bonita e deve ter sido muito difícil de ser gravada. Mas depois da cena do beijo, eu fiquei muito brava. Porque o Té teve a pachorra de falar que eles eram amigos. E eu fiquei, tipo, eu era o El naquele momento, tipo, tá, amigo faz aquilo que acabou de rolar? Como assim, né? Mas eu acho que foi a partir dessa cena e desse momento que a gente se a gente não tinha entendido ainda, a partir dessa cena não deu pra deixar de entender como o Té não entendia os próprios sentimentos e tudo que tava acontecendo e como ele tava confuso com tudo, assim, né? E como eu disse pra vocês, o episódio 4 é o episódio que o Té estraga tudo, literalmente, com o El da vida dele, a família, a Tarn, tudo, né? E aí, enquanto ele vai estragando tudo, tiveram algumas cenas bem icônicas e mais uma vez com uma pegada muito forte de Call Me By Your Name, que foi a cena em que o El veste o sutiã e tira foto, ele até chega a postar e tal, é bem pesada toda essa cena, tipo, se você para pra pensar o que tá passando na cabeça do El, é bem pesado. E logo depois dessa cena a gente tem outra mais pesada ainda, do Té no quarto. E aí, toda essa sequência eu fiquei tipo, eita, pesado. Foi bem assim, foi bem tenso de assistir. E mais uma vez me lembrou muito a sensação que eu tive enquanto eu assistia Call Me By Your Name, porque tem várias cenas que causam esse certo incômodo, assim, né? Essa tensão enquanto você assiste. E aí, depois disso, vem, né, a maior besteira que o Té faz no BL inteiro, que, como eu disse pra vocês, no segundo episódio eu já sabia que ia rolar, que era ele desistindo da vaga da faculdade, pensando em dar a vaga pro El. E aí, primeiro que a cena me deu um aperto no coração de pensar que ele mó se esforçou, né? Eu até entendo a mãe dele ter um ataque, né, depois, quando ela descobre, porque, real, ele se esforçou muito, né, e eles colocaram muita expectativa, e aí ele desiste por causa do amigo dele, né? É bem pesado tudo isso, né? É difícil julgar os outros personagens por terem julgado ele, porque realmente foi uma situação muito difícil e que a maioria das pessoas não faria, sabe? E é difícil entender os motivos do Té sem saber o que se passa na cabeça dele. Só que ao mesmo tempo, eu concordo 100% com a reação do Oel, tirando as indiretinhas nos stories bestas que eles fazem. Mas eu realmente ia odiar que alguém desistisse da vaga pra me dar a vaga, porque a pessoa, tipo, não põe fé em você. O Té claramente não confiava nas habilidades do Oel de passar na faculdade. E justamente por isso que ele desiste, né? E aí depois também ele descobre que foi a maior bobagem, porque o outro menino passou e no final ele que ficou sem a vaga, né? Mas enfim. Vamos falar do final do episódio 5, que eu defini ele como, depois de muitas coisas que aconteceram, as soluções. Porque ainda no episódio 5 muitas coisas tensas acontecem, mas o BL vai resolvendo tudo, uma coisa atrás da outra. Como eu disse, o final é bem fechadinho. Apesar do BL ter sido pensado com, acho que uns 10 episódios, e aí eles cortaram pra 5, mesmo assim eles conseguiram modificar o roteiro e deixar muito fechadinho, o final muito bem explicado, muito completinho. Que vocês sabem que eu amo, porque é a coisa que eu mais critico em outros BLs, mesmo que eu gosto, é o final, porque geralmente os finais não são bons, não são tão fechadinhos e bem explicados. Porque é aquela coisa, o BL não precisa te falar tudo o que aconteceu depois, sabe? Não precisa explicar literalmente tudo, sabe, em mínimos detalhes. Mas ele precisa dar um encerramento pra todos os plots que ele abriu. E ainda bem, I Told Sunset About You faz isso com maestria, assim, mais uma aula para os outros BLs tailandeses que deviam aprender com esse. Aí, como eu disse, tem o lance da faculdade, né, que no final o El acaba passando e o Té passa, só que na segunda opção dele, não na primeira. Achei, assim, em partes bem feito, porque ele faz muita besteira, né, tipo, não tinha como
sei lá, né? Eu achei, não bem feito assim, mas eu achei necessário. Aí a gente tem o desfecho do Ba. Chorei sim, fiquei muito triste porque era o meu chip e eles estragaram o meu chip, mentira. Mas é muito bonitinha a cena que o Ba leva o Oel pra casa do Té e fala, tipo, pode ir lá, eu sei, tipo... foi o que eu falei pra vocês, o Ba sabe de tudo, dá pra ver na cara dele que ele entende tudo que tá acontecendo. E essa cena foi muito bonitinha porque o Oel mostrou que ele gostava do Ba, né? Inclusive eu tava tão feliz no episódio 5, vendo os dois de casal. Eu tava muito contente, eu só me iludi, né? Mas enfim. Mas foi muito bonitinho esse final, porque a gente viu como os dois gostavam um do outro, mas como amigos, assim como o desfecho do Té com a Tarn, que foi exatamente a mesma coisa. Deu pra ver que os dois se gostavam muito, mas mais uma vez como amigos. Só que eu acho que o final da Tarn foi até mais triste do que o final do Ba, porque o Ba, ele entendeu tudo, né? Ele que inclusive falou, tipo, não, vai lá, de boas. Mas a Tarn, eu não sei porquê, eu senti que ela tinha real esperanças até o último segundo, sabe? Ela foi muito gado, tadinha. Ela realmente tinha, eu acho, um pinguinho de esperança de no final até falar, tipo, não, beleza, vamos ficar juntos, sabe? Mas óbvio que não rolou, e aí ela chora, tadinha. Ela passou por muita coisa. Eu acho que ela é uma das personagens, depois do casal principal, que mais passa por coisas, né, ao longo desse BL. Então eu fiquei com dó. Mas aí o desfecho do casal principal, eu acho que foi, assim, a coisa mais ok desse episódio final, não sei vocês. Mas teve o lance deles pagarem a promessa, né? Deles correrem até lá o, sei lá, o ponto específico que eles iam correr. E aí no final teve o lance, né? I told Sunset about you, eles vendo o sol se pôr e eles juntos e tal. Foi bem bonitinha a cena. Foi uma cena assim, foi bem bonita, foi bem feita, mas não foi uau. Mas eu não vou criticar porque a gente sabe que não foi assim o final uau. Porque já ia ter I Promise You the Moon, inclusive assim que o BL acaba, eles já anunciam que vai ter, porque, né, fez muito sucesso. Então agora eu acho que o final de I Told Sunset About You até criou mais expectativa ainda pra I Promise You the Moon. E eu tô bem animada pra assistir, como eu disse, o primeiro episódio eu acho que sai hoje. Então eu já tô bem curiosa, bem animada pra ir atrás e assistir. E aí as últimas considerações real é que esse BL foi perfeito. Zero falhas, não consigo criticar nada, não consigo falar mal dele. Mas eu não acho que ele vai entrar pra minha lista de favoritos, assim. Eu com certeza vou sempre falar dele, vou sempre falar que é o melhor BL, assim, o BL mais bem feito que eu já assisti até agora. Mas em questão de ser meu favorito, eu acho que ainda não, porque o Té me irritou muito em muitas cenas. Mas eu tô com esperanças aí pra I Promise You the Moon, porque agora que eles realmente vão estar juntos, né, vai que eu gosto mais e aí eu incluo na minha lista de favoritos, né? Veremos. Mas foi isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente tava me pedindo uma resenha desse BL e eu atrasei, desculpa, mas veio e vai vir com resenha do próximo, né, da continuação, assim que acabar. Mas é isso, me contem nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, esse lado mais técnico, se vocês gostam quando eu falo essas coisas, porque eu adoro falar disso. Mas se vocês gostaram também dos personagens, das cenas tensas, do Ba, que perfeito, nenê. Me contem tudo nos comentários, vamos conversar. E também não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem as próximas resenhas e vídeos de K-pop, C-pop e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!